Então, galerinha, beleza? Beleza, vamos continuar falando sobre radioatividade, né? Radioatividade é um assunto massa, né, velho? Massa. A galera bem curiosa sobre isso, né? Hoje a gente vai falar do Hulk, ó. Olha aqui, ó. As radiações. Isso, então vem vinheta, vai. Galera, antes de começar essa aula, já lembre aí de deixar sua curtidinha, de entrar no Piolê, nosso parceiro, para te ajudar a entender melhor os conteúdos, certo? Isso mesmo. Tá e tudo você aí, pode ir na descrição do vídeo e acessar o link. E esse link vai poder te fornecer algumas ideias de como estudar melhor. Exatamente. Então vamos falar aqui sobre a natureza da radiação. A Marie Curie, estudando sobre radiação, ela conseguiu determinar naturezas de radiação. Ela percebeu que nem toda radiação era igual. Existiam diferentes tipos de radiação. Bom, o entendimento que nós temos de radiação hoje é que a radiação ela é um fenômeno nuclear, ou seja, ela é um fenômeno que acontece no núcleo de um átomo. Bom, você tem aqui o núcleo de um átomo instável. Quando a gente fala de estabilidade e instabilidade na química, a gente está falando de energia, né? Um núcleo instável, ele tem muita energia dentro de si. Beleza. Esse núcleo instável, ele tende a buscar a estabilidade. Quanto mais instável ele for, maior a tendência dele emitir energia para procurar a estabilidade. Se a instabilidade dele é pequena, ele emite essa energia mais vagarosamente, né? Se a instabilidade dele é muito grande, ele emite essa energia rapidamente, certo? Um núcleo instável, então, ele vai lá emitir a energia que ele tem a mais, a energia extra que ele tem, e ele emite essa energia de diversas formas. A Marie Curie descobriu 3 formas diferentes da emissão de energia nuclear. Ele descobriu que ele podia emitir energia na forma de partículas, que foi chamado de partículas alfa, na forma de partículas que foram chamadas de beta, e também na forma de ondas que foram chamadas de ondas gamas. Então existiam ali 3 tipos de radiação nucleares que poderiam ser emitidas por esses núcleos instáveis para então atingir a sua estabilidade. Como que ela descobriu isso? Bom, a experiência de Marie Curie é semelhante à experiência de Rutherford quando ele descobriu o núcleo do átomo. A Marie Curie, ela pegou aqui um material radioativo, colocou em uma caixa de chumbo com apenas um orifício. A radiação, então, estava sendo emitida apenas por esse orifício. Na frente dessa radiação que estava sendo emitida, existia aqui uma chapa fotográfica que mudaria de cor ao receber essa radiação. E aqui ela colocou um campo elétrico, as cargas positivas e as cargas negativas. Existia uma parte da radiação que passava direto sem sofrer desvio nenhum. Existia uma outra parte que sofria desvio em direção ao negativo e uma terceira parte que sofria desvio em direção ao positivo. Quem sofre desvio em direção ao positivo são partículas com carga negativa, elas foram denominadas beta. Quem sofre desvio em direção ao negativo são partículas com carga positiva, elas foram chamadas de alfa. E quem não sofre desvio pelo campo elétrico são partículas que não vão ter carga, por isso que elas não sofrem desvio nem em direção ao positivo, nem em direção ao negativo. Como a partícula beta sofreu um desvio um pouco maior do que a alfa, isso está relacionado com a sua massa. Quem sofre maior desvio, maior aceleração, é porque tem menor massa. Uma força igual provoca uma aceleração maior para uma menor massa, né? Vocês estudaram isso na parte de física. Força é igual massa vezes aceleração. Quanto maior for a massa, menor vai ser a aceleração centrípeta, que é a aceleração de mudança do sentido da velocidade aqui no caso. Então, as 3 radiações foram caracterizadas da seguinte forma. A gente tem a radiação alfa, que é positiva, tem maior massa. A radiação beta, que é negativa, tem menor massa. E a radiação gama, que não tem carga e também não tem massa.
Quem vai caracterizar melhor esses 3 tipos de radiação, de emissões radioativas, é o Pavanelli agora para você. E aí, meus queridinhos, beleza? Vamos entender como é que são essas emissões de radiação. Olha que legal! Nós temos aqui a emissão alfa dada por essa letrinha grega alfa, e onde nós temos aqui 4 unidades de massa e 2 unidades de prótons, né? Número atômico. Essa radiação alfa, ela pode ser comparada a um átomo de hélio, porque o átomo de hélio tem as mesmas características. Então, quando nós temos 2 prótons e 2 nêutrons, se você reparar bem, aquela formulazinha que a gente aprendeu há muito tempo no nosso canal, a massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Para você ter aqui, ó, um número de nêutrons para somar com o número de prótons que dá a massa, tem que ser 2. Então esse aqui é a nossa radiação emitida. Nossa radiação emitida tem 2 prótons e 2 nêutrons. Lembrando que prótons é a carga positiva e nêutrons é uma carga positiva e uma negativa junto. Outra coisa que você tem que saber é que a carga positiva ela é muito maior do que a carga negativa. Mas é muito maior mesmo. Tanto é que a massa de um elemento ele é calculado de acordo com o número de prótons e nêutrons por causa da carga positiva. A carga negativa, que é o elétron, ela tem massa desprezível. Então, se ela tem massa desprezível, o nêutron aqui ele é contado apenas por causa do próton que compõe junto com o elétron e forma essa partícula. Então, quando nós temos aqui uma emissão de alfa, por exemplo, o núcleo de urânio ele está emitindo alfa, quer dizer que alguma coisa está saindo desse núcleo. Se você supor que essa canetinha aqui é um núcleo de urânio e ele vai emitir, ele vai estar menor do que antes. Por quê? Porque essa radiação que foi emitida pelo urânio, essa radiação ela carrega massa, ela carrega partes positivas, tanto em prótons quanto em nêutrons. Então quer dizer que o nuclídeo formado, o resultado desta emissão vai ser um nuclídeo com a massa menor. Por exemplo, aqui nós temos 235 unidades de massa. Quando ele perde 4 unidades, chegamos a 231. E embaixo, da mesma forma, nós temos 92 unidades aqui de número atômico, ele perde 2, então ele chega a ter 90. Se você se basear em que reações que elas são colocadas no sistema de equação e que equação significa equidade, nós temos aqui uma igualdade. Essa igualdade quer dizer que o número de cargas de um lado tem que ter também do outro, tanto aqui quanto aqui. 231 mais 4 tem que dar 235. E 90 mais 2 tem que dar 92. Então, o núcleo final, ele vai ser a quantidade das suas cargas e massa somada com as suas radiações que foram emitidas. Isso dá o nuclídeo original, que é o núcleo radioativo. Na radiação beta, é um pouquinho diferente da radiação alfa, porque na radiação beta não tem prótons envolvidos, e sim elétrons. Esses elétrons, eles são emitidos do nêutron. Lembra que quando eu falei aqui que o nêutron, ele está aqui, ó, ele tem um próton e tem um elétron? Quando esse elétron sai do nêutron, esse nêutron, ele passa a ser apenas um próton, não é? Porque o elétron foi emitido. Assim que acontece na radiação beta. Um elétron, ele é emitido. Não é o elétron da eletrosfera, não é o elétron das suas camadas, do seu diagrama de Linus Pauling, nem das camadinhas de valência. Não é isso. Os elétrons que são emitidos são dos nêutrons. Então nós temos o seguinte, ó, o nêutron, ele está aqui, ó, o nêutron está aqui. O nêutron tem carga positiva e tem carga negativa. Dessa carga positiva e da carga negativa, nós temos o próton. Esse próton ele é mantido no núcleo, esse próton ele é mantido no núcleo, mas
O elétron, ele é emitido. O elétron, ele sai desse núcleo, então ele tem uma emissão de elétron e aí, consequentemente, também emite esse neutrino. Mas o próton, ele continua. E é por isso que o número atômico de um elemento, ele muda para maior. Porque é muito complicado você imaginar o seguinte, ó. Alguma coisa está sendo emitida e ao invés de perder, esse átomo ganhar. Isso vai ficar um pouquinho confuso na sua cabeça. Mas quando a gente pensa que o próton, ele veio do nêutron, isso ajuda a gente a entender melhor. Então repare comigo. Olha o número de nêutrons aqui. 127. Como que eu sei isso? Porque é massa menos prótons, a gente acha o número de nêutrons. Cada nêutron aqui, ele é formado assim, próton e elétron junto. Então nós temos a massa 210. Quando o elétron ele sai, ele é emitido, emitimos o elétron, ficou apenas o próton no núcleo. Então, é um nêutron que era nêutron, ele deixou de ser nêutron porque não tem mais o elétron e passa a ser o quê? Um próton. Se você reparar bem, no nuclídeo final, nós temos 210 menos 84, dá 126. Olha só, a massa não continua a mesma? Por quê? Porque o elétron ele tem massa desprezível, como eu falei já anteriormente. 83 mais 127 dá 210. 84 mais 126 também dá 210. Por quê? Porque o que aconteceu aqui foi a emissão do elétron do nêutron. Um nêutron deixou de ser nêutron e passou a ser próton. É por isso que a gente fala sobre o número atômico. Sempre quando é beta, vai haver aumento no número atômico, mas diminuição no número de nêutrons. Isso é de suma importância você saber. Isso já foi cobrado em algumas provas bastante conceituadas. E esse elétron, essa radiação gama, ela pode ter uma outra simbologia. A gente chama essa simbologia apenas de elétron, com um acentinho em cima, né? A gente coloca -1 e 0. O elétronzinho, ele tem uma simbologia também, além do beta. Assim como o alfa tem o hélio, assim como o beta também tem outra simbologia. A gente coloca o Ezinho, né? Esse Ezinho com o acento aqui, o original dele, na verdade, não é o acento, e sim apenas a carga negativa em cima do elétron, tá bom? Mas comumente é utilizado desta forma. E temos uma terceira radiação do Hooke, né? O Hooke sofreu essa radiação, né? Ele foi exposto a esse tanto de radiação gama, também o Quarteto Fantástico, ele adquiriu superpoderes. Isso, na verdade, não acontece com a gente aqui. Essa radiação é a pior delas para um ser vivo ser exposto. A radiação gama, ela é uma radiação que não tem nem carga e nem massa. Essa radiação aqui é uma onda eletromagnética. Essa radiação aqui é uma radiação na forma luminosa. Essa forma luminosa nem sempre é vista. Mas já viu alguns elementos em alguns filmes onde eles ficam brilhando? Ou então o caso que teve aqui em Goiânia do Césio ser azul, né? Aquele brilho azul. Aquele brilho azul é justamente por causa das radiações gama sendo emitidas, porque são radiações liberadas da forma luminosa, porque não funciona como partícula e sim como onda. É uma onda eletromagnética. As duas outras radiações, elas funcionam como partículas. Por quê? Porque nós temos 3 partículas subatômicas. Nós temos os prótons, os elétrons e os nêutrons. Então, se essas radiações elas têm alguma dessas partículas, tanto elétrons, ou prótons, ou nêutrons, elas funcionam como partículas. E aqui nossa radiação gama, ela funciona como uma energia luminosa chamada de onda eletromagnética. Então, galerinha, essa foi a aula sobre as partículas, emissões radioativas descobertas lá por Marie Curie. Né? Marie Curie, que era esposa do Pierre Curie. Isso mesmo. Né? Ele também dividiu um prêmio Nobel de Física com ela, né?
Exatamente. Só uma última consideração aqui sobre essas partículas. A alfa, ela tem uma menor penetrabilidade, Por né? causa da sua grande massa, né? Exatamente, ela não consegue atravessar a nossa mão, por exemplo. A beta tem uma penetrabilidade intermediária, conseguiria atravessar a sua mão, mas não conseguiria atravessar uma parede de madeira, um Por madeirite, né? E a gama, como a massa é, É nula, né? né? Ela Na tem, beta também a massa é nula. ela tem uma massa. Só que é, tipo assim, é desprezível, né? É a massa de um elétron, seria 1820 vezes menor do que de um próton. Isso né? mesmo. Bem pequenininha. Então ela tem uma pequena massa, ela tem uma penetrabilidade alta, mas a gama tem uma penetrabilidade maior ainda. Por isso que a gente coloca em caixas de chumbo, porque se você coloca numa caixa de chumbo, evita tanto a saída da alfa, quanto da beta, quanto da gama, porque o Isso chumbo é mesmo. muito denso. Chumbo e concreto, né? Sem o concreto mais... É nóis. Entenderam, galera? Então, se inscreve.